te ver ter. Bom dia a todos, irmãos, bom dia aos visitantes e amigos aqui da nossa igreja. Obrigado pela presença de vocês. Também desejamos um bom dia a você que está nos acompanhando pela internet. Damos início agora a uma nova escola, novo trimestre na realidade, da Escola Sabatina. E vamos começar cantando do CDJ 2004, o hino Nossa Inspiração. Ao som do CD, colocamos de pé para cantar. De Deus, que um livro muito precioso nos deixou. Seus ensinos servem para nos lembrar que um dia lá no céu vamos morar. Nossa inspiração, palavra doce ao coração, é luz eterna de valor, é fonte de esperança e de amor. Curas e milagres de Jesus, a Bíblia tantas vezes nos mostrou. Sempre nós vivemos este livro amar, pois muitas vidas pode transformar. Nossa inspiração, palavra doce ao coração, é luz eterna de valor, é fonte de esperança e de amor. A Bíblia é nossa inspiração, palavra doce ao coração, luz eterna de valor, é fonte de esperança e de amor. É fonte de esperança e de Convidamos a todos os que puderem a nos colocar de joelhos para orar. Nosso amante Deus e nosso querido Pai, hoje estamos começando um novo trimestre e estamos estudando sobre o santuário, o centro de adoração em torno que gira toda a palavra de Deus. Um tema tão importante como esse, Senhor, queremos começar ele para desmenuzar as partes que estão em nossa lição, para poder nos acercar ao trono da graça, como tu falas em Hebreus, com confiança, para alcançar misericórdia, Senhor, porque o socorro ainda é oportuno. Queres tu, Senhor, conduzir cada professor que estará esboçando, mas nos ajuda cada um de nós em nossos lares a investigar cada dia mais profundamente essas verdades onde Jesus está intercedendo. Quando Ele sair dali,
terminou o tempo de graça. Quem está salvo, seja salvo. Quem está perdido, seja perdido. E isso está para acontecer muito em breve. Então, por favor, Senhor, nos ajuda a nos poder investigar mais e viver conforme a hora que estamos vivendo. Em nome de Jesus. Amém. Pediram para eu subir aqui, porque eu sou pequenininha, mas é difícil até para subir. Vou tentar. Consegui. Bom dia, irmãos. Eu sei que todos nós temos um sonho, ou mesmo muitos sonhos. E hoje nós vamos contar a história de Michel. É sobre informativo mundial, como nós estamos mudando. Nesse trimestre nós vamos viajar até a Grécia, em outros países da Europa. E eu vou falar para vocês hoje, contar o sonho de Michel. O informativo, ele está ali, ó. Eu não conhecia o Michel, viu? Um prazer, viu? Falar com o Michel, falar do Michel. Michel, ele morava na República Democrática do Congo, país que não oferece grandes esperanças para os jovens. Embora ele tivesse concluído o curso universitário, ele não conseguia um bom emprego. Aí, como todo bom jovem, quis aventurar. E ele queria melhorar o inglês dele. Ele foi para uma universidade na Europa. Cheio de esperança, Michel chegou à Grécia, mas logo percebeu que lá também as coisas não seriam fáceis. A economia do país estava muito desequilibrada e ele não tinha como ter um emprego. E Michel passou por grandes apuros. Ele não tinha dinheiro, ele não tinha um emprego e o pior, ele não tinha amigos. E contudo, ele não sabia o que fazer, né? Mas só que ele é um menino muito desenvolvido, assim, querendo conhecer outras pessoas. Ele, na tentativa de procurar emprego, foi aqui e ali, ele descobriu que havia um local, um abrigo, que acolhia os imigrantes e pessoas para sobreviver. E ele, nessas idas e vindas, ele resolveu descansar um pouquinho no parque. Foi quando muitas coisas interessantes aconteceram. Uma delas foi que ele conheceu um rapaz chamado George, era conterrâneo dele, e ele ficou muito feliz. Eu vejo que quando eu ando pela rua, assim, vejo um carro com a placa Rio de Janeiro, já acelera o meu coração. E quando eu converso com uma pessoa lá da minha terrinha, que não é tão longe, é tão bom, né? E eu penso que também aconteceu isso com o Michel. E começou a conversar com o George, conversa vai, conversa vem. De repente, o George, ele conduziu a conversa até que passaram a falar sobre Deus. Michel, ele acreditava em Deus, até orava. Mas o George era mais contundente naquilo que ele acreditava. Ele começou a falar para ele sobre Deus e o que Deus podia fazer na vida do amigo dele, do Michel, um amigo recente. E aí ele convidou, foi mais ousado ainda, convidou o Michel para ir à sua igreja. Aí, como eu faria com as crianças lá embaixo, vocês acham que ele aceitou o convite? Pois ele aceitou. Aceitou o convite, sorridente. E no sábado seguinte, quem é que estava na igreja? George, juntamente com o Michel. E naquele dia o pastor estava falando especificamente sobre o sábado. E o nosso amigo Michel, ele ficou assim, intrigado. Puxa, que coisa interessante. Eu nunca tinha ouvido ninguém falar sobre o sábado. E quis saber mais e mais e mais. Acabou o culto. George e ele continuaram ali na igreja e falavam, conversaram mais sobre a importância da adoração no dia de sábado. E esses encontros no parque continuaram. Michel e George não só estudaram sobre o sábado, mas sobre o que estava escrito em Apocalipse. O que George não sabia, procurava estudar e eles estudavam juntos. Foi uma coisa muito bonita. Então, Michel, logo assim que ele começou a aprender sobre Deus, não ficou só para ele. Ele quis falar com outras pessoas a respeito. E assim, eles foram, né? A igreja, cada sábado, Michel foi batizado, não foi batizado sozinho. Ele foi batizado com mais duas pessoas com quem ele se encontrou e começou a pregar. Antes mesmo dele ser batizado, ele já pregava
E essas pessoas ficaram muito felizes com isso. E assim mais 6 pessoas começaram a estudar. E foram dobrando o número de pessoas. Mas para resumir a história, o que é mais importante aqui, entre todos os sonhos de Michel e George, tem um sonho muito maior. Porque lá na igreja onde eles frequentam, eles têm um projeto maravilhoso. É um projeto para trabalhar com imigrantes. Pessoas de outros países, outros idiomas que chegam ali, eles vão falando, pregando. E as pessoas vão aceitando. No princípio eram 50 pessoas. Hoje são 100 pessoas que estão congregando naquele local. É um lugar muito pequeno, porque existe um preconceito muito grande. Ali, a igreja ortodoxa toma conta de tudo. Então, para conseguir uma sala para outras denominações é complicado, é muito difícil. E o sonho deles é ter um lugar bem amplo para que essas pessoas e muito mais que estão vindo possam fazer parte, conhecer aquela verdade, toda a verdade na Bíblia, não só parte da verdade, mas toda a verdade. Então, esse é um sonho deles e que possa ser o nosso também. Que no 13º possamos colaborar para que eles consigam alcançar os objetivos, esse grande sonho de mostrar as pessoas a outros. Amém. Vamos orar, irmãos, por favor. Nosso bom Deus que está nos céus, louvado seja o teu nome. Somos muito gratos a ti, Senhor, porque nós temos uma igreja grande, temos condição de te louvar, te adorar. Todo o departamento funciona, desde os pequenos até os grandes. Muitas pessoas espalhadas, Senhor, pelo mundo, até mesmo aqui no nosso país. É muito precária a maneira como estão te adorando. Querido Deus, nós precisamos lugares melhores para te adorar em espírito e verdade. Os nossos irmãos de longe, esse projeto que eles têm, os nossos pastores que estão à frente, possa abençoá-los, de sabedoria e recurso para que eles possam concluir este grande sonho, que é fazer um lugar mais amplo para que outros possam te adorar também. Por favor, abençoe a eles. Nós não os conhecemos, mas eu sei, querido Deus, que um dia, aí no céu, juntinho de ti, vamos todos numa só língua, sem separação, de distância, de nada. Vamos juntos, Senhor, te adorar em espírito e verdade, como queremos. Por favor, meu Deus, nós pedimos, nós aceitamos aquilo que tu quer para nós. Mas nós pedimos essas bênçãos no nome de Jesus. Amém, Senhor.
Bom dia, irmãos. Esse é o momento nosso da ação missionária. Nós, devido a um contratempo no final do batismo do nosso irmão Wilson, não foi entregue o certificado para ele. E ele vai receber o certificado, né, da mão da secretária da igreja. A irmã que vai vir aqui, não sei como é que vai fazer para a gente subir em todo quanto é lugar aqui, por favor, irmã. E o irmão Wilson vem aqui também junto com a irmã Sheila, do qual a trouxe para poder fazer o curso bíblico, e ele batizou, né? Ele vai receber agora aqui das mãos da secretária uma Bíblia da primavera, e a irmã Sheila vai colocar, não sei se vai, será que cabe todo mundo aqui, né? Fica aí, irmã. Sobe aqui um pouco. Não, podia tirar uma foto aqui, é isso? Vambora aqui, cuidado com os instrumentos aqui, ó. Isso, por favor. A irmã Sheila, a prima dele, vai colocar. Ok? É assim. Todo mundo ganhando algo para Jesus. Amém? É isso aí. Nesse momento nós vamos ter os apontamentos. Gostaria que os professores ficassem em pé também, os nossos coordenadores também, as secretárias. Irmãos, nós teremos 5 minutos para os apontamentos, para nós fazermos apontamentos em classe. E a oração, quem tiver um pedido especial, depois vai ser tocado uma música aqui na frente, entendeu? Você pode vir aqui à frente depois, ou colocar-se em pé para a oração final. Então não faça as orações nas classes. Então só os apontamentos rapidamente, porque hoje nós vamos ter uma lição especial, nós vamos ter um vídeo depois mostrando alguma coisa sobre o santuário. Depois o irmão João vai complementar a lição falando sobre esse assunto tão importante, né? E a gente achou prudente nessa manhã mostrar esse vídeo do santuário, que é muito importante o estudo que nós vamos fazer esse trimestre. Então nesse momento 5 minutos para os apontamentos. tristeza eu vivia, amanhã me era escuro, não sabia onde meu pensamento for, mas em toda provação Jesus proveu consolação, no meu sofrer tornou mais forte o coração. Dores e tormentos que enfrentei, através do meu sofrer, pude a fé compreender. E senti bem junto a mim o amor de Cristo a me guiar, em segurança no caminho
esperança alguma para um mundo onde Deus não está. Não há esperança de amor e de paz, onde o ódio deixa marcas fatais. Não há esperança de vida naqueles que não amam a Deus. Não há esperança de um mundo de paz se o homem deixa Deus para trás. A esperança é Jesus, Ele é o caminho. A esperança é Jesus, nossa luz entre espinhos. A esperança é Jesus, segurança de salvação, onde o mundo pode achar solução. A esperança é Jesus. Só há esperança e certeza naquele que é vencedor. Só há esperança no nome de Deus para um povo que não tem mais amor. A esperança é Jesus, Ele é o caminho. A esperança é Jesus, nossa luz entre espinhos. A esperança é Jesus, segurança de salvação, onde o mundo pode achar solução. A esperança é Jesus. A esperança é Jesus, Ele é o caminho. A esperança é Jesus, nossa luz entre espinhos. A esperança é Jesus, segurança de salvação, onde o mundo pode achar solução. A esperança é Jesus. A esperança é Jesus. Vai depressa, e hoje temos que sofrer. Só dor e morte vemos. Nesse momento nós teremos o CD Pranto é nosso. Nasce em mim, geração esperança. Vai ser projetado no decorrer da música. Aí sim, a quem tem um pedido especial possa vir aqui à frente. O pastor Andrade depois vai fazer uma oração por esses pedidos e agradecimentos que nós devemos colocar na mão de Deus. Ouve a minha oração.
nasce em mim e me salva. Deus ouve a minha oração, nasce em mim e me salva. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim, apaga o meu pecado. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim e salva a minha vida. Deus ouve a minha oração, nasce em mim e me salva. Deus ouve a minha oração, nasce em mim e me salva. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim, apaga o meu pecado. Nasce em mim, nasce em mim, nasce em mim e salva a minha vida. Nasce em mim, nasce em mim, Se você tem um pedido especial, nasce em mim. uma graça recebida durante essa semana, vem aqui à frente agradecer a Deus. Essa semana passamos uma semana na presença do nosso Deus, nessas madrugadas. Agradeça a Deus, porque Deus é um Deus poderoso. Nasce em mim e salva a minha vida. Nasce em mim e salva a minha vida. Nasce em mim e salva a minha vida. Eu acredito que todos nós temos algum motivo para agradecermos a Deus pelas bênçãos que temos recebido durante essa semana, e especialmente porque Deus misericordioso agora nos dá a oportunidade de estudarmos esta lição a respeito do santuário, uma doutrina autenticamente adventista. Vamos, portanto, curvar a nossa fronte para falarmos com Deus. Querido e bondoso Deus, nosso eterno Pai, louvamos o Teu nome e Te agradecemos, especialmente pelo dom da vida, o privilégio de aqui estarmos reunidos neste sagrado templo para adorarmos o Teu sagrado nome. Pai querido, estamos prestes a estudar esta lição, já iniciamos durante esta semana, vamos recapitulá-la. Esta lição que tem trazido grandes bênçãos já na primeira semana, sabermos que o santuário de Deus é a casa dele, a casa do Senhor Todo-Poderoso, aonde Jesus está intercedendo por nós, aonde todo o universo tem prestado adoração e está prestando atenção para tudo o que está acontecendo neste mundo. Querido Deus, que ao estudarmos este assunto tão relevante, que a nossa mente e o nosso coração se volte para Ti, e que possamos adorá-lo, porque sabemos que um dia, esta terra, tão pecadora, tão cheia de pecados, tão cheia de maldade, será o local da habitação de Deus. Querido Pai, muito obrigado porque o Senhor nos dá este privilégio. E agora, Senhor, aqui estamos trazendo os nossos pedidos, os nossos agradecimentos,
que são muitos, Senhor, porque diariamente o Senhor nos atende, o Senhor olha para nós. E nós queremos agora agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida. Mas temos também entre nós algumas pessoas que estão passando por dificuldade. Alguns com depressão, outros com saudades, outros com doenças várias. Algumas pessoas, quem sabe, lutando com a família, com algum vizinho. Eu não sei, Senhor, Tu sabes cada necessidade. Alguns, quem sabe, passando necessidade por falta de emprego. Enfim, Tu conheces, Tu sabes tudo aquilo que precisamos. E por isso, querido Deus, colocamos em Tuas mãos todos esses pedidos. E humildemente suplicamos que lá dos altos céus Tu olhes com carinho para cada um de nós. Nesse instante, Pai, toma também aquela pessoa que o Senhor designou para nos transmitir os ensinamentos da lição. Que ela seja abençoada por Ti e nos traga uma mensagem de conforto. Que nós sintamos este Deus maravilhoso que não quis ficar morando só lá no santuário celestial, mas mandou construir um santuário aqui na terra para habitar em nosso meio. Que compreendamos este Deus amoroso que temos, que reflitamos neste caráter tão grande, o caráter do amor, e que assim sejamos edificados em nome de Jesus. É que tudo pedimos e agradecemos. Amém. Obrigado, pastor. Nós teremos agora um vídeo de 4 minutos, que vai ser passado antes da explanação do João. E no sábado que vem nós vamos terminar esse vídeo. É um vídeo de 10 minutos. Faça também armações de madeira de acácia para a tenda, com 4,45 metros de comprimento por 67 centímetros de largura. Cada armação terá 2 encaixes para juntar uma à outra. Você fará isso com todas as armações da tenda. Faça 20 armações para o lado sul e ponha debaixo delas 40 bases de prata, 2 debaixo de cada armação para firmar os seus 2 encaixes. Faça também 20 armações para o lado norte e 40 bases de prata, 2 para cada armação. Para o lado oeste, faça 6 armações e mais 2 para os cantos da tenda. As armações dos cantos deverão ser juntadas na base, formando uma só peça até a primeira argola que fica na parte de cima. As 2 armações que formam os 2 cantos deverão ser colocadas desse jeito. Portanto, haverá 8 armações com as suas 16 bases de prata, 2 debaixo de cada armação. Faça 15 travessas de madeira de acácia, 5 para as armações do lado norte da tenda, 5 para as armações do lado sul e 5 para as armações do lado oeste, na parte de trás da tenda. A travessa do centro passará a meia altura entre as armações, de um lado da tenda até o outro. Revista de ouro essas armações e ponha nelas argolas de ouro, por onde passarão os cabos que também deverão ser revestidos de ouro. Arme a tenda de acordo com o modelo que eu lhe mostrei no monte. Faça uma cortina de tecido feito de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelha, bordado com figuras de querubins. Pendure essa cortina em 4 postes de madeira de acácia, revestidos de ouro. Pendure a cortina debaixo dos prendedores e atrás da cortina ponha a arca da aliança. A cortina separará o lugar santo do lugar santíssimo. Então, ponha o propiciatório sobre a arca da aliança, dentro do lugar santíssimo. Fora do lugar santíssimo, coloque a mesa e o candelabro.
Ponha o candelabro no lado sul da tenda e a mesa no lado norte. Para a entrada da tenda, faça uma cortina de tecido feito de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelha e enfeitada com bordados. Para segurarem essa cortina, faça 5 postes de madeira de acácia revestidos de ouro e com prendedores de ouro. E faça 5 bases de bronze para os postes. Faça um altar quadrado de madeira de acácia, com 2,20 metros de comprimento por 2,20 metros de largura e 1,30 metro de altura. Nos 4 cantos, ponha 4 pontas que formarão uma só peça com o altar, que deverá ser revestido de bronze. Faça vasilhas, pás, bacias, garfos e braseiros, todas essas peças em bronze. Faça uma grelha de bronze com 4 argolas de bronze nos cantos, debaixo da beirada do altar. Repouse a grelha até a metade da altura do altar. Para carregar o altar, faça varais de madeira de acácia e revista-os de bronze. Os varais deverão ser enfiados nas argolas, de um lado e do outro do altar, quando este tiver de ser carregado. Esse altar, feito de madeira, será oco, de acordo com o modelo que eu lhe mostrei no monte. Faça para a tenda sagrada um pátio cercado de cortinas de linho fino. No lado sul, as cortinas deverão ter 44 metros de comprimento. Elas serão sustentadas por 20 postes e 20 bases feitos de bronze. Os ganchos dos postes e os suportes das cortinas serão de prata. Faça a mesma coisa no lado norte do pátio, ou seja, 44 metros de cortinas sustentadas por 20 postes encaixados em bases de bronze com ganchos e varas de prata. As cortinas do lado oeste terão 22 metros de comprimento sustentadas por 10 postes sobre 10 bases. O lado leste também terá 22 metros de comprimento. A entrada do pátio será pelo leste e terá 2 cortinas. A cortina do lado direito terá 6,60 metros de comprimento, sustentada por 3 postes encaixados em 3 bases. A cortina do lado esquerdo também terá 6,60 metros de comprimento, sustentada por 3 postes encaixados em 3 bases. Na entrada do pátio haverá uma cortina de 8,80 metros de comprimento. Faça essa cortina de tecido feito de linho fino e de fios de lã azul, púrpura e vermelha enfeitada com bordados. A cortina será sustentada por 4 postes e 4 bases. Todos os postes em volta do pátio deverão ser unidos por suportes de prata. Os seus ganchos serão de prata e as suas bases serão de bronze. O pátio inteiro terá 44 metros de comprimento por 22 de largura. A altura das cortinas será de 2,20 metros. As cortinas serão de linho fino e as bases de bronze. Bom, irmãos, a gente tomou esse vídeo para colocar para vocês, para ajudar um pouco na criação dessa imagem do santuário na cabeça de vocês, que é importante. E no decorrer da lição do trimestre, a gente vai passando o restante do vídeo para vocês ir tendo uma dimensão mais clara do santuário. Irmão João, a gente achou interessante abrir esse espaço para ele, que ele tem bastante conteúdo, e queremos pedir que os irmãos interajam com ele com perguntas sucintas e diretas sobre o santuário. Bom dia, irmãos. É um prazer estarmos aqui para falar de um tema tão maravilhoso e fundamental para nós adventistas. É a doutrina peculiar, é a doutrina basilar dos adventistas. Tudo no santuário tinha uma finalidade: ensinar. Tudo no santuário tinha era um estudo de todas as características de Jesus e da pessoa de Jesus e do amor de Jesus, da misericórdia de Jesus para com o seu povo em todos os tempos. Então, no santuário, a finalidade era ensinar todos esses aspectos do plano de redenção. Ok? Por isso eu recomendo o seguinte: nós estamos iniciando um trimestre. Você sabe que os professores têm que se esmerar
para ser professor. O apóstolo Paulo disse: ministério, esmere-se em fazer. Mas os professores não vão se esmerar se você, aluno, não o obrigar a isso. Como? Você também deve se esmerar, porque esse assunto não deve ser somente dos teólogos, somente dos pastores. Isso está para o povo de Deus. Todo o povo de Deus deve saber desse assunto. Portanto, eu recomendo você estudar esse livro aqui, ó, juntamente com a sua lição, que é O Santuário. Nós temos outro livro também, O Santuário, da editora Ados, e temos tantos outros livros que podem ajudar a você a tirar mais assuntos e conhecimento da palavra, do assunto do santuário. Ok? Nós vamos começando, foi pedido por mim pela Escola Sabatina, a direção, para frisar bem isso. O assunto de hoje é o santuário. O santuário. Depois nós vamos desmembrar cada parte do santuário, mas num todo. Ok? Êxodo 25, verso 8, diz assim: e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Deus falou para Moisés no Monte Sinai. Você sabe que esse assunto santuário, eu sou um apaixonado desse assunto, porque foi esse assunto, juntamente com as 2.300 testemunhas, que me trouxe para a igreja. Eu, quando era promotor de venda da Swift Armo, interagi, tinha uma amizade com o pessoal da Superbom, que me deu aquele disquinho, as histórias bíblicas, infantil, os comportores vendiam para as crianças, e eles me deram, e o assunto era o santuário. Eu fiquei impressionado com esse assunto e apaixonado, desde aquela vez, mesmo antes de ter me convertido. O apóstolo Paulo, em Hebreus, reforça essa ideia de um santuário celestial. Deus mostrou para Moisés e mandou fazer aqui na terra uma cópia do santuário celestial. Em Hebreus 8, verso 5, diz assim: os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como Moisés, divinamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo, porque ali diz: vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Nós, adventistas do sétimo dia, não podemos ter dúvidas sobre esse assunto. Eu estou falando isso porque é o seguinte: recentemente eu estava conversando com a irmã Kátia ali na Adjoy, e ela falou que uma ex-adventista saiu da igreja porque ela descobriu, junto com o namorado dela, que não existe santuário celestial. Não foi isso, Kátia? E eu falei assim: absurdo. Se ela quiser falar qualquer outra coisa, menos o sábado, eu até posso concordar, mas que pode ter alguma passagem truncada que a pessoa não acredita. Mas sobre o santuário, eu não acredito. Não existe santuário celestial. Isso é impossível de acontecer isso, de uma pessoa não entender esse assunto. E por incrível que pareça, eles estão reunindo-se numa casa juntamente com um grupo de pessoas, ex-adventistas, para poder provar que não existe santuário. Você sabe que isso é mais uma profecia de Ellen White. Sabe disso? Que pessoas iam se levantar dentro da igreja atacando a doutrina do santuário. Se tem uma doutrina que o diabo tem um ódio, é a doutrina do santuário. A doutrina do santuário com a verdade do sábado é uma verdade que vai ser atacada e tem sido atacada. Para você ter uma ideia, o saudoso pastor Enoque de Oliveira, em seu livro A Mão de Deus ao Leme, ele diz o seguinte: duas colunas inamovível. Certa vez um insano entrou em um templo e se deteve firmemente entre as duas colunas. Envolvendo-as com seus braços, gritou histérico: derrubarei essas colunas e destruirei esse edifício e os matarei como Sansão os fez com os filisteus. Observando uma ameaça de pânico, o ministro exclamou: deixemos que ele intente derrubá-la. O pobre louco esforçou-se, experimentou, mas logo percebeu que seus esforços eram inúteis e o pânico que parecia iminente cessou. Ao longo da nossa história, a denominacional, surgiram indivíduos que, no afã por demolir o edifício da fé adventista, intentaram abalar essas duas colunas: a doutrina do santuário e a santidade do sábado. Porém, malgrados os esforços, esteios da verdade permaneceram tão incólumes quanto os montes eternos, impassíveis ante todos os esforços combinados por homens e de Satanás e suas hostes. Está na Mão de Deus ao Leme, na página 59. Aí Ellen White diz no primeiro escrito, na página 63, olha o que ela diz: mas o assunto do santuário
em conexão com os 2.300 dias, o mandamento de Deus e a fé em Jesus são perfeitamente apropriados para esclarecer o passado do movimento adventista, mostrar qual é a nossa presente posição e estabelecer a fé do vacilante e dar a certeza do glorioso futuro. Esse, ela diz, tenho frequentemente visto, são os principais assuntos sobre os quais os mensageiros de Deus devem se demorar. Amém? Quantos se consideram mensageiro de Deus? Levante a mão aqui. Então deve ser esse assunto que nós devemos estudar fundamentalmente. Por quê? Porque o assunto do santuário sai todas as doutrinas. Pastor Tim diz o seguinte: todas as doutrinas adventistas saem do santuário e convergem para o santuário. Amém? Quantos creem nisso? Então é fundamental que nós temos. Nós temos aqui um trimestre, irmãos, todo, para poder dissecar esse assunto. E vai ficar faltando. Portanto, esmere-se em fazer isso. O assunto do santuário, e você não vai ser enganado pelos ventos de doutrina que vão aumentar cada vez mais ainda, irmãos. É muito fundamental. Você pode parecer que é coisinha de escola de criança, mas não, é fundamental. Esse assunto é a doutrina central da nossa igreja. Eu vou fazer algumas perguntas aqui que o pastor Johnson fez uma certa vez num seminário lá na América. Isso se encontra no livro A Nova Era na Revelações do Apocalipse, do pastor Mev Maxson. William Johnson, uma certa vez, ele perguntou: quantos acreditam aqui? Levante a mão. Quantos acreditam na divindade literal de Jesus? Levante a mão. Quantos? Jesus é literalmente divino. Quantos? Levante a mão. Ih, mas está um pouquinho. Acho que devemos perguntar de novo. Você sabe que esse assunto da dúvida que Jesus é divino já vinha há anos, né? E eu sei que tem pessoas aqui dentro que não acreditam que Jesus é Deus. Sabe disso? Mas, por favor, levante a mão. Quantos acreditam que Jesus é Deus? Sempre foi e nunca deixou de ser. Amém. Quantos acreditam no sacerdócio literal de Jesus? Ou seja, na humanidade de Jesus. Pode parecer contrastante aqui, mas como ele é Deus, pode. Ok? Quantos acreditam que Jesus é plenamente humano? Amém. Quantos acreditam no sacerdócio literal de Jesus? Ele é o nosso único sumo sacerdote, ou é Roma? Ok. Quantos acreditam no concerto literal de Jesus? Ou seja, Jesus fez um concerto comigo e com você e com toda a humanidade. Quantos? Foi, aconteceu mesmo. Quantos acreditam no sacrifício literal? Ou seja, Jesus morreu pelos nossos pecados. Quantos acreditam na purificação dos seus pecados quando pedimos perdão a Deus pelos nossos pecados? Literalmente. Quantos acreditam que nós temos um acesso literal? Ou seja, eu vou a Deus o Pai através de Cristo Jesus. Então, somos todos obrigados a acreditar num santuário literal. Não é historinha da carochinha, irmão, é literal. Se tudo isso é literal, o santuário celestial é literal. Não me pergunte, e nenhum teólogo aqui pode dizer o tamanho do santuário celestial, não pode dizer que tipo de material ela foi feito. Não é aquela tenda simples com pele de texugo, não é isso. Uma coisa é certa, o santuário terrestre queria dar para nós, sabe o quê? Uma pálida ideia do que é o grande e magnificente, como está escrito lá no Grande Conflito. Amém? Nós vamos entender que lá no santuário celestial tem 2 compartimentos. Lá no santuário celestial tem uma arca do concerto. Lá no santuário celestial tem o incenso, tem o altar de incenso. É bem verdade? Minha esposa está perguntando ali agora. Bom, se havia o altar de sacrifício, lá no céu tem derramamento de sangue? Não. No santuário celestial não tem altar de sacrifício. O altar de sacrifício do santuário celestial, sabe qual foi? O Calvário. O Calvário. O pátio, foi por isso que ele foi entregue por 42 meses, ok? Para que fosse ser pisado. O pátio do santuário celestial é a terra. E Cristo Jesus veio o quê? Morrer fora do santuário. Derramar o seu sangue e, com uma vez por toda, levar os seus méritos. Meu amado, partindo dessa primícia, nós temos aqui, nesse trimestre, bastante coisas para nós podermos se aprofundar e compreender esse assunto. É muito importante esse assunto para os adventistas de Timotia. Ellen White continua dizendo no manuscrito, que está em inglês, ela diz assim, manuscrito 20 de 1906, ela diz: o santuário é o fundamento da nossa fé.
é a coluna dorsal da nossa fé. Meus amados, foi dito para mim que devemos falar e fazer uma interação com a igreja. Eu espero que os irmãos comecem a perguntar e também nos ajudar, porque afinal de contas eu não sou o dono da verdade. Quantos gostariam de falar sobre a habitação de Deus, o trono de Deus, adoração no céu, a sala de tribunal, ok, irmão? E também o lugar da salvação. Irmão João, quando você mencionou que existe um santuário no céu, é um homem falando para uma igreja de que existe um santuário no céu. Mas quando nós abrimos a palavra de Deus, e em Apocalipse, capítulo 11, versículo 19, é o próprio Deus que revela para nós. Amém. Abriu-se então o santuário de Deus e se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraivada. Amém. Ali mostra a evidência concreta que o santuário de Deus é algo real. Amém. E veja, no próprio Apocalipse capítulo 13, também mostra Satanás querendo impor ali o seu trono na terra. Capítulo 13, versículo 2. A besta que vi era semelhante ao leopardo, com pés como de urso, e boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então a gente nota que Satanás também deu o trono para um homem, para uma instituição, um poder também ministrar aqui horrores e enganos a toda a humanidade. Muito bem, e me faz lembrar o seguinte, por que isso? Por que é fundamental nós estudarmos isso, irmãos? Por que Deus confiou aos adventistas do sétimo dia e não a outro povo essa doutrina para os últimos dias? Logo no tempo do fim, após o período de 1260 anos. Por quê? Porque a Bíblia diz que, lá em Daniel, capítulo 8, que o chifre pequeno ia jogar o quê? A verdade do santuário o quê? Por terra. Então foi necessário que Deus levantasse um povo para poder restaurar essa verdade, levando para todos os seus povos que está espalhado em tudo quanto é denominação. Ok? Se Deus diz que nós somos povo santo, sacerdócio real, é porque nós cremos o quê? Que nós temos um sumo sacerdote lá no céu. E que nós temos que pregar para outros povos sinceros que estão espalhados em outras denominações para poder saber que nós temos um mediador, não aqui na terra, mas lá no céu. O pastor Andrade pediu lá, poder falar, não foi? Cadê o microfone para ele, por favor, aqui, foi pedido a ele primeiro. Irmãos, é interessante quando ele pega algum material ali, para nós não perdermos tempo, ó. No Calvário ele fez. No Calvário Jesus fez. No santuário ele faz. Na volta ele fará. Amém? Irmão, o santuário ele tinha 5 funções. Ele era a habitação de Deus, e é ainda a habitação de Deus, o centro de comando do universo onde Deus governa o seu povo, o lugar de adoração celestial e também o tribunal celestial onde Deus realiza julgamentos justos e o lugar juntamente com a cruz para resolver o problema do pecado. A Igreja Adventista tem explorado as 2 últimas funções, que são lugar de julgamento e o lugar para resolver, onde Jesus apresenta suas mãos perfuradas que foram na cruz para a salvação dos homens. No entanto, as 3 primeiras funções, que é o objetivo desta lição, que foi mostrar que o santuário é a casa de Deus e o centro do comando e o lugar de adoração, nós às vezes temos relegado ou temos deixado para trás de explicar essas 3 funções maravilhosas do santuário. E então algumas pessoas às vezes olham para o santuário apenas como aquele local onde nós estamos sendo julgados, e ali quem é justo seja justo, quem é fiel seja infiel e tal, e se torna um local até assim, algumas pessoas olham para o santuário um local com medo, com temor.
Mas, meus queridos, que coisa maravilhosa. O santuário é a casa de Deus. E Deus, tendo uma casa, falou, faça uma casa agora pertinho de vocês, porque eu quero ir morar pertinho de vocês. Ali está a mesa com os pães, ali estão todas as coisas para nos suprir todas as necessidades. Amém. Que maravilha esse Deus. Emanuel. Emanuel, Deus conosco. Emanuel. Sim, Jorge. Irmão João, aqui na introdução da lição, diz que o assunto do santuário foi a chave que desvendou o mistério do desapontamento de 1844. E eu estava pensando aqui que quando o santuário terrestre existia, Deus se manifestava no dia da expiação no lugar santíssimo, né? Os pecadores iam até o santuário e Deus se manifestava. Hoje, Ele está no santuário e nós vamos até Ele pedindo a intercessão dEle pelo nosso pecado junto ao Pai. E Amém. É isso que o apóstolo Paulo diz, acheguemos ao trono de graça, enquanto é o tempo oportuno. O santuário celestial, como o pastor disse bem claro, é o centro nervoso. Todas as decisões sempre saíram de lá. O santuário celestial entrou em funcionamento como sala de julgamento, ok? Mas ele sempre foi um lugar de adoração. Como diz o pastor Rodrigo, é de tirar o chapéu. Essa expressão, vê lá na inspiração juvenil dele, que ele fala, de onde vem essa expressão de tirar o chapéu? Quando a pessoa ficava maravilhada com a atitude, lá na antiga França, jogava o chapéu por alto. E é por isso que todos os adoradores, aquela multidão de cativos que subiu com Cristo, que foram ressuscitados, estão tirando o chapéu, vocês tiram as suas coroas lá no céu e colocam nos pés de Cristo Jesus, porque é o único que deve ser adorado. Sim. Quando nós analisamos a lição de essa semana, nós vemos que o grande problema é a quem nós adoramos. E no livro de Apocalipse, os capítulos que estudamos 4 e 5, nos dá um modelo de adoração no céu. Quando a gente analisa o versículo 6 do capítulo 4, você encontra até o versículo 14 do capítulo 5, um crescente de adoração. Capítulo 6, vocês encontram 4 seres viventes adorando. Capítulo 4, verso 10, vocês encontram 24 anciãos. Capítulo 5, verso 8, você vai encontrar 24 anciãos, mais os seres viventes. Já nos versículos 11 e 12, vocês vão encontrar que temos uma multidão de anjos. E versículos 13 e 14, todo mundo que tem no céu e na terra adorando. Amém. O ato culminante é quando se levanta o cordeiro e solenemente vai caminhando até onde está o Pai. E ele pega agora o livro que ninguém é digno de abrir, somente o cordeiro. E nesse ato culminante você encontra o versículo 8 do capítulo 5, que são apresentadas as orações, as intercessões dos santos. Então você encontra aqui um ato tão solene de adoração, tão lindo, e tudo nos mostra que quando Cristo sai do santuário, terminou nossa oportunidade de adorar. O tempo de adorar é hoje. Então nós precisamos analisar esses capítulos 4, 5, o santuário em si, para ter uma adoração com o Espírito Celestial, para que nossos nomes estejam inscritos. Por que só o Cordeiro pode abrir o livro? Porque Ele que nos salvou, e ninguém pode mexer com esse livro. Se Ele escreveu nosso livro, ninguém pode tirar. Mas se Ele não escreveu, ninguém pode colocar ali. Amém. Então, que nossa adoração possa ser tão íntima com o céu, que nossos nomes possam estar inscritos ali. Amém. É o livro do remidor. Irmãos, essa visão do livro é muito importante para todos nós que estamos. Esse crescente que o pastor abordou é muito importante também dizer o seguinte, irmãos. O santuário na terra, quando ele se encher de fumaça, ninguém podia ficar. E vai ser esse momento. Para quem está salvo, será um momento de alegria. Para quem estiver perdido. Agora, quem estará salvo? Se nessa última geração vai ter dado a ele conhecimento sobre esse assunto, então nós temos que esmerar em conhecer esse assunto para saber como vai se dar todo esse andamento. E também levar outras pessoas para poder
serem salvos. Então, nesse dia, podemos não ficar com medo de se aproximar. Esse relacionamento, esse conhecimento, quando você conhece o que acontece no santuário, você não tem medo. Agora, quando a pessoa não, ele só consegue... Irmãos, o Apocalipse menciona 14 vezes a palavra santuário. 14 vezes. Esse assunto tão importante, que é o 7 multiplicado por 2. Então, irmãos, é fundamental nós entendermos sobre esse santuário para saber como se relacionar. O antigo judeu, ele conhecia que aquele caminho que se fazia do altar de sacrifício até o Santíssimo, chamava-se de quem? O caminho. E esse é o caminho que é? Jesus. Só podemos ir ali, passar por esse caminho, através de Cristo Jesus. Quem ia perguntar? Ok. Sim, irmão. Ele é o nosso, só nosso. Amém. Esse caminho é só nosso. Eu acho isso um grande privilégio, né? Porque é nós que precisamos, não aqueles que já estão lá com os 24 anciãos, Elias, Moisés e Enoque, e aqueles que ressuscitaram quando Jesus ressuscitou. Então esse caminho é só nosso. E ele está nos oferecendo, né? Cada dia. Zacarias 14, verso 9, diz: é um caminho que os transgressores cairão nele, não vão perseverar. Mas aqueles que perseverarem, pela graça de Deus, vão conseguir chegar. Sala do tribunal. Como o pastor abordou aqui, nós já vimos que é o lugar de adoração. Agora vamos ver sala do tribunal aqui, irmãos. Por que sala do tribunal? Quando começou essa sala? Daniel, abrem a Bíblia, Daniel capítulo 8, Daniel, melhor dizendo, capítulo 7, quando começou esse tribunal? Quando foi assentado esse tribunal? Daniel 7, versículo 26. Daniel 7, 26 o quê? Daniel 7, 26 o quê? Logo no início do versículo, o que diz? Assentou-se o tribunal. Abriram-se os livros. Isso foi quando? Foi depois de um tempo, 2 tempos, metade do tempo de Daniel 7, 25. Ou seja, depois do período de perseguição do chifre pequeno, e esse mesmo chifre pequeno jogou por terra a verdade do santuário. Estabeleceu aqui na terra o quê? A confissão auricular. Colocou aqui na terra o perdão dos pecados do homem para com o homem. Não é assim, irmãos. Essa sala do tribunal ali mostra que nós temos um tribunal celestial. E ele deixa bem claro. E eu estava conversando com um advogado ontem, perguntando, eu nunca participei de um júri, eu queria saber se realmente é como nos filmes americanos. Aquela cena de impacto, né? Quando o juiz vai entrar na sala, não sei se é meirinho ou mineirinho, como é que é? Há uma discussão aí, qual é? Meirinho, né? Tem advogado aí? O meirinho levanta e diz, ó, silêncio no tribunal. Todo mundo fica. Irmãos, ordem no tribunal. Cristo está julgando. A nossa expectativa deve ser de louvor e de confiança em fé em Cristo Jesus, porque ele não entrou para condenar o seu povo. 1 Pedro 4,17 diz, é a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus. Então, o juízo, a primeira fase do juízo, não é para condenar, é para salvar. Nós não temos nada que temer, a menos que nós nos esqueçamos que o que Deus pensa de Jesus. É isso que é dito lá em Fé em Obras. Então, quando Jesus entrou no tribunal celestial, em 1844, ele foi para fazer o quê? O apagamento, a purificação dos pecados de todo o seu povo, de todos aqueles que morreram confiando nesse Cristo Jesus. Desde Abel. Abel não fez um sacrifício perfeito? Não fez? Então Abel acreditava que, embora o santuário celestial não estava em funcionamento como sala de julgamento, como sala de tribunal, isso só foi acontecer depois que Jesus foi para o céu, não é isso? No ano 31, ele ficou 18 séculos no primeiro compartimento, fazendo intercessão. Em 1844 ele passou para o Santíssimo, onde está fazendo o quê? Intercessão e purificação pelos nossos pecados. Ok? Então, o santuário celestial não é um lugar de temer. Ah, adventista, eu já vi adventista. Ah, será que o meu nome está passando no céu agora? Não. Hebreus 9, 27 diz, o homem está destinado a morrer uma só vez, depois disso, o juízo. Ninguém é julgado vivo, a menos a última geração de pessoas que estarão vivas momentos antes da porta da graça fechar. Mas você pode tranquilo. E outra coisa, se você morrer em Cristo Jesus, temos um advogado junto ao Pai,
E ele morreu não somente pelo nosso pecado, mas pelo pecado do mundo inteiro. Nós não temos nada que temer se nós aceitamos Cristo Jesus, que está fazendo a purificação. E esse tribunal não é para condenar. A primeira fase não é para condenar, é para salvar. Está vendo que é importante estudar o santuário? Se você estuda bem o santuário, você não tem nada a temer. Você sabe que quando você morrer, ainda tem um tempo da influência do que você fez. Porque Apocalipse capítulo 14, verso 13, diz bem claro: bem-aventurados que morrem desde já no Senhor, para que suas obras o acompanhem. Aí depois que o seu nome vai entrar, ninguém é julgado vivo, só depois a última geração de salvo que vai ser julgado vivo. Nós temos grande possibilidade de ser essa geração, portanto, de ser julgado vivo. Por quê? Se nós estamos vivendo nos últimos dias, então nós temos que procurar essa comunhão com Cristo Jesus. Irmão, o que o senhor está falando aí é muito próprio para os nossos dias, porque infelizmente nós julgamos as pessoas por aquilo que elas fazem. E isso é perigoso, irmãos, porque o julgamento compete somente a Deus. Então, um único ato na nossa vida, de repente praticado no último momento da nossa vida, não é aquilo que Deus vai nos julgar. Ele não vai nos julgar por um único ato da nossa existência, da nossa vida. Ele vai nos julgar pela vida toda que tivemos. Amém. Então, irmãos, paremos de julgar e achar que este está salvo, aquele está perdido, aquele porque fez isso não vai para o céu, este vai para o céu. É um grande pecado que nós cometemos. Nós não somos juízes. O juízo está nas mãos de um Deus misericordioso que muito nos ama. Amém. 1 Coríntios 4, verso 5 diz: nada julgueis até que venha o Senhor, o qual vai revelar os intentos do coração. Ok? Então, é Cristo Jesus que julga e ele tem essa autoridade. Inclusive, o Pai confiou a ele todos os julgamentos. Então, nós temos um Deus misericordioso e sabe das nossas fraquezas. É um todo, irmãos. Preste bem atenção. Adventista do sétimo dia não tem que temer que se vai se perder. Você tem que temer em saber o que Deus pensa de Jesus, não o que ele pensa de você. É o que ele pensa. Você vai ser salvo não pelo que Deus pensa de você, senão todos nós seríamos eliminados. É o que Deus pensa de Jesus. Amém? E se eu aceito Jesus Cristo, se mantém. É lógico, nós não vamos ficar de maneira folgazã no pecado, nessa graça Coca-Cola que tem por aí, né? E em coração aberto, em pecado aberto. Nós estamos procurando o quê? Se purificar, ok? Em Cristo Jesus, ok? Eu temos aqui uma citação de Ellen White assim: temos um Deus que se importa com a salvação, porque ele fará justiça e misericórdia ao trono, a base do seu trono. O que nós... A sala do trono aqui, irmãos. Eu pulei aqui a sala do trono. Irmãos, o trono de Deus é móvel ou é fixo? Móvel. O trono de Deus é móvel. Primeiros escritos, Ellen White diz o quê? Que o trono de Deus passou o quê? Em 1844 passou do santo para o santíssimo. Lá em Daniel, capítulo 7, diz que Cristo Jesus se levantou, numa nuvem ele passou atrás do Pai e começou a fazer o quê? O juízo investigativo. Em Malaquias, capítulo 3, diz que de repente virá o Senhor ao seu templo. Ele começou a fazer a purificação. O trono de Deus é móvel, ok? Deus, ele leva o seu trono, Ezequiel mostra para isso, ele vai vir no seu trono, o trono de Deus é móvel, e nós temos que saber e acompanhar com Cristo Jesus, com nossas orações, aonde ele está indo, ok? Hoje ele está no santuário celestial diante do Pai, desde 1844. Jesus está embaraçado com a humanidade, como está lá no deserto das nações, na Para 21. Ele está presente lá. Hoje, pela sua onisciência, ele está presente aqui, através do Espírito Santo, que é o representante legal da Trindade. O representante legal da Trindade é o Espírito Santo. Portanto, ele é um ser. Não é homem nenhum. Ok? O representante legal da Trindade é o Espírito Santo. E ele está aqui no nosso meio. E Cristo Jesus se faz presente através do Espírito Santo. Mas corporalmente ele está onde? No santuário celestial. Ele está lá, com uma roupa especial. E ele levou, sabe o quê? Ele revestiu a sua divindade com a humanidade. Muito mais do que pedras no peito, ele levou o quê? A humanidade. E lá ele intercede por todos nós e compreende isso, ok? Lá no terceiro céu. O trono de Deus tem
4 coisas que são a base do trono de Deus. Quais são as 4 coisas que são base do trono dele? Quais são? Justiça, juízo, graça e verdade. E misericórdia, graça. Ellen White diz no Caminho a Cristo, Deus resolveu envolver a terra com a graça, com a atmosfera da sua graça. Amém? Portanto, enquanto você tiver a oportunidade de respirar, acredite, tem misericórdia para qualquer pecador. Sim. Ainda bem que graça e misericórdia são duas. Amém. Mais algum comentário? Bem, meus amados, eu quero citar aqui um texto que você devia estudar muito no grande conflito. É o capítulo 23, o título é O Santuário Celestial, Centro da Nossa Esperança. Você deve acompanhar com a sua lição nesse próximo trimestre. Ellen White diz nesse capítulo que, assim, a luz proeminente do santuário iluminou o passado, o presente e o futuro. Todos que houverem serem adventistas do sétimo dia devem estudar sobre esse assunto. Porque nós, através do santuário, sabemos de onde viemos, por que estamos aqui e para onde nós vamos. É o único povo que tem uma convicção correta, baseado na palavra, não conversando em historinha, não, irmão. É baseado na palavra de Deus, ok? Temos todos os textos provando para todos nós que tem um santuário celestial. Se lá, como diz o pastor Elias Brasil em sua tese de doutorado, ele diz bem claro, que ali é o centro nervoso do universo. Dali tem todos os concílios, todas as grandes decisões são tiradas do santuário celestial em favor dos pecadores. Que Deus abençoe. Amém. Conseguiu lá, Sandro? Bom, irmãos, para encerrarmos a escola sabatina desse sábado, eu gostaria de encerrar com a serva do Senhor, com o texto da serva do Senhor, para que não fique nenhuma dúvida na cabeça de vocês. Diz bem assim: o santuário no céu é o próprio centro da obra de Cristo em favor dos homens. Ele diz respeito a cada um que vive na terra. Abre ante nossos olhos o plano da redenção, conduzindo-nos através do tempo ao próprio fim e revelando o triunfante resultado da controvérsia entre justiça e pecado. É da máxima importância que todos investiguem inteiramente esses assuntos e sejam capazes de dar a cada um que lhes peça a razão para a esperança que neles há. Então, com esse texto, eu gostaria de que vocês refletissem durante esse trimestre no santuário, estudassem. Como o João costuma dizer, esmerem-se em estudar este assunto, porque ele é pertinente à nossa salvação. Teremos agora a mensagem com a irmã Lana, e depois uma oração para encerramento. Há muito tempo aprendi sobre um pastor que leva as águas tranquilas e acalma a dor. Um Salvador real, um amigo sem igual, o único que entende os meus temores e pesar. Jesus, a quem eu clamo,
meu Senhor. Deixa tudo se preciso for para socorrer-me na dor. Fonte de perdão, de amor e salvação. O único que entende o meu falho coração. A quem dedico hoje o meu louvor. Minha alma, minha vida, meu amor. Por isso, Senhor, me ajoelho aos teus pés, depondo em tuas mãos o nada que sei, o pouco que sou. Imprime em mim, ó Deus, o teu querer, tua vontade, tuas leis em meu viver. Se preciso for, reconstrói o que sou, mas não me encubras nunca o teu amor. Não quero ser mais eu, vive em mim, Senhor. Não quero ser mais eu, vive em mim. Imprime em mim, ó Deus, o teu querer, tua vontade, tuas leis em meu viver. Não quero ser mais eu, vive em mim, Senhor. Não quero ser mais eu, vive em mim. Não quero ser mais eu, vive em mim. Bom Deus e amado Pai que estás nos céus, obrigado, Senhor Deus, porque neste hino nós aprendemos que é o Senhor que vive em nós e não nós somos donos de nós próprios. Perdoa os nossos pecados, Senhor, habita em nós, esteja conosco no restante desse santo sábado, é o que nós te pedimos por Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Eu sei que a maioria está saindo, alguns, mas eu gostaria de atentar para quem são pais de adolescentes, avós, tios, primos. Nós temos um congresso sábado que vem e poucos fizeram a inscrição aqui da igreja. No Cais Saguaçu vai ser o dia todo, vai ter almoço, vai ter camiseta. E na sala lá eles pediram para dar um toque para os pais novamente. É até segunda-feira para fazer essa inscrição. Tá? Vale a pena, não são muitas programações para adolescentes, vai ser de toda a Associação Norte Catarinense. Então, os pais, tios, avós, né, quem conhece, dá um toque. Até segunda-feira pode ligar para a associação. Quem não conseguir entrar no site ou não imprimir o boleto, pode ligar para a associação que eles ajudam a fazer o que precisa, tá bom? Obrigada. Som, alô. Que breve Jesus voltar.